Quando se fala sobre contraste, é normal que as pessoas tenham anseio, tenham medo dessa questão. E quando se fala de exame contrastado aplicado à prática, é normal para quem está começando a atuar na área fique um pouco mais inseguro. Foi por isso que nós começamos a falar sobre contraste. Nós falamos sobre história do contraste, falamos a composição do contraste, algumas questões que estão envolvendo o contraste, falamos sobre as vias de administração do contraste, falamos alguns procedimentos sobre o contraste. E hoje nós chegamos à nossa última aula de introdução ao meio de contraste. Então, fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês. Esse que vos fala é Melk Pureza. E hoje nós vamos para a nossa última aula de introdução ao meio de contraste. Para você que está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Não esquece de comentar se você está gostando dessas videoaulas. Lembrando também que na descrição do vídeo está o link do nosso site, onde tem vários cursos que você pode estar fazendo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá pessoal, hoje é a última aula de introdução ao meios de contraste, o artigo do Dr. José Aldeimout eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar mais ao assunto, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco sobre os principais riscos dos exames contrastados. Nós já montamos uma aula onde nós falamos um pouco sobre o risco do meio de contraste, nós vamos falar um pouquinho mais nesta aula. Os principais riscos do meio de contraste eles vão depender do tipo de contraste que vai ser usado. No caso aqui do contraste bário ou sulfato de bário, ele não vai ter muitas reações alérgicas, exceto quando houver risco do intestino do paciente estiver com perfuração. Se o intestino do paciente estiver perfurado, há uma grande chance desse paciente ter complicações. Uma dessas complicações pode ser denominada como peritonite aguda. Gente, eu peço perdão pelo barulho de ruído, latido de cachorro, tá bom? Que hoje é final de semana, enfim. Vamos lá. Aí você pode me perguntar, mas o que é peritonite aguda? A peritonite aguda ela vai ser uma inflamação da membrana que reveste a parede do abdômen, ou seja, o peritônio. Aí falando de outro meio de contraste que nós já falamos dele aqui, no caso o iodo, ele é uma solução hipertônica, ou seja, tipo iônico, que são reconhecidos por reações adversas que podem ser leves, moderadas ou até mesmo graves. Ou seja, quando se fala do iodo ou contraste iodado, o maior caso de reações alérgicas, o maior caso de evento adverso vai ser por causa do contraste iodado. Primeiro, o paciente não sabe se ele é alérgico ao contraste iodo. Segundo, esse paciente já fez exame antes, porém não desenvolveu nenhum quadro alérgico. Quando veio fazer novamente, desenvolveu um quadro alérgico. A maior questão é mesmo porque o paciente não sabe se ele é alérgico. Aí você pode dizer assim, mas eu sou alérgico a camarão, então automaticamente eu sou alérgico a iodo, porque o camarão tem uma quantia de iodo. Essa questão ela já foi desmistificada, gente, nós já falamos sobre isso. Aí tem uma questão que é muito importante falar também, que é a questão da administração do contraste. Por quê? Porque se você for fazer contraste pela primeira vez, ou você for orientar o seu paciente pela primeira vez, é importante que você oriente o seu paciente e você, paciente, fique sabendo que quando o contraste for injetado através da via intravenosa, ou seja, pela sua veia, tá? Você vai sentir calor, pode sentir gosto metálico e até mesmo alguma sensação de náusea, que deve terminar assim que acabar a função do contraste. Ou seja, o contraste ele não vai demorar muito tempo para percorrer o seu corpo. Ao contrário, o contraste ele percorre o seu corpo muito rapidamente. Na questão da náusea, além de você ir em jejum para melhorar o exame por causa do movimento peristáltico, falando de abdômen total, é importante também que você vá em jejum, porque caso você sinta essa sensação de náusea aqui, você não venha regurgitar. Por quê? Porque se você estiver com o estômago vazio, se estiver em jejum, você vai sentir náusea, porém você não vai ter nada para regurgitar. Aí nós vamos falar um pouco sobre algumas reações, o que pode ocorrer durante ou depois do exame.
Aí você fala, mas você não falou do contraste da ressonância magnética. Gente, o contraste da ressonância magnética, não sei se eu coloquei nesse slide aqui, mas é muito baixo o índice de reações ao meio de contraste da ressonância magnética. Não sei julgar Doline. Isso significa que você está acompanhando essa aula. Eu vou falar alguns termos aqui, depois a gente comenta um pouquinho, tá bom? Vamos ter a urticária. O que é urticária? É a irritação na pele. Edema. Edema, o que é edema? É inchaço das pálpebras, face. Sim, quando a pessoa ela tem alergia ao contraste, o primeiro grau, ela vai sentir isso aqui, ó. Urticária. A urticária vem ser a irritação na pele, certo? Mas se ela não for tratada com antialérgico rapidamente, vai começar a evoluir. Aí vem para edema. Ou seja, as mãos vão começar a ficar inchadas, o rosto vai começar a inchar, daqui a pouco as pálpebras vão inchar. Sem contar que se não for tratado, pode evoluir um pouquinho mais. Temos também a questão da náusea, ou seja, vômito e até mesmo diarreia. Sim, pode dar diarreia na pessoa. Tem a tontura, tem a dor de cabeça, aumento na pressão arterial, convulsão. A convulsão ela já vem ser um estado mais grave. Ela já vem ser juntamente com o edema em estado grave. Que é um inchaço, estado grave, é falta de ar também. Vem ser junto com o edema, ou seja, o inchaço. Se tudo vai começar a inchar, a epiglose vai inchar, ela não vai conseguir respirar. Então tudo isso vai causar falta de ar. Isso falando de reações alérgicas graves. Não é a básica, não é a simples. A simples você só vai ter uma urticária, tá? Na pele ou até mesmo uma coceira na pele. E um pouco de tontura pode ser que tenha, não tem que vai ter, mas na maioria das vezes é leve, não chega a ser grave. Por quê? Porque o técnico que está lhe acompanhando, ele fica observando você e quando terminar o seu exame com contraste, ele vai perguntar se está tudo bem. É importante que você informe, olha, eu estou sentindo uma irritação na minha pele aqui. Ele já vai repassar para a enfermeira já vai lhe avaliar. Caso seja necessário, você já vai tomar um antialérgico, tá bom? Só para você não entrar em pânico nessa aula. Edema de glode, ou seja, vai inchar a sua glode, como eu falei, por onde vai impedir que você respire, causando a falta de ar. Irritação, alterações na frequência cardíaca, também relacionado à falta de ar. Insuficiência renal e perda súbita da capacidade dos rins de filtrar o sangue. Essa questão aqui ela é muito importante. Aqui que está a questão, porque o médico às vezes pede, quando ele vai fazer uma tomografia, ele pede o exame de creatina para ver se o seu rim está trabalhando normalmente. Se a sua creatina estiver muito alta, significa que o seu rim está trabalhando pouco. Por quê? Porque você não está bebendo água. Lógico que tem outros fatores também, mas o principal é que você não bebe água, então beba água, tá bom? Aí vem uma questão mais grave, que é quando o coração ele vai parar de bater ou ele vai bater em ritmos diferentes para bombear o sangue. Então todas essas reações aqui, entre outros, que existem outras reações também, elas vão ser tanto de nível leve quanto nível mais grave. Tá bom? Agora é importante ressaltar que você técnico, você tecnólogo que está executando esse exame, você precisa já ter passado por um treinamento para verificar o seu paciente, porque é fato que você bater o olho no paciente, você vai ver se ele tem bolinhas vermelhinhas pelo rosto, por mais moreno que seja, bolinhas vermelhinhas pelo rosto vai aparecer. Se estiver aparecendo, informe a enfermeira, ela vai tomar as precauções, ou seja, ela vai tomar as medidas que serão adequadas para o seu paciente. Seu paciente ele não sabe se ele é alérgico ao contraste, é importante que você converse com algum familiar dele, porque às vezes o próprio paciente não lembra, mas a acompanhante vai lembrar que ele já teve uma reação alérgica, então eles vão conversar para chegar a uma conclusão, tá bom? Porque quando se fala de contraste, é uma história muito longa, mas resumidamente ele é tanto bom quanto ruim. Então vamos tentar nos prevenir para evitar o lado ruim e ficar só com o lado bom. Então foi isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado desta videoaula. Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Não esquece de comentar se você gostou dessa videoaula. Lembrando também que eu peço que você nos siga no Instagram, Melco Pureza e Radiologia de Sucesso. Então é isso, nos vemos na próxima videoaula. Valeu e tchau!